Hello, hello! Bem-vindo a mais um Casa Amigas Podcast. Venha, Casa Amigas, que hoje o tema tá babado. E aí? Gente, tá com saudade de falar, né? Saudade. É verdade, Saudade. um mês. E hoje o tema tá babado. E sem mais delongas, vamos lá para falar um pouco sobre onde você pode nos achar. Onde você pode nos achar, Niaskra? No Spotify, na Amazon e no YouTube. No Amazon Music. No Amazon Music, Isso gente. aí. Então, Vai lá, procura Casa Amigas Podcast nesses tocadores, né, de podcast. E também vamos falar do site Apoia-se, que a gente está lá também, nosso financiamento coletivo, para nos dar aquela força para o nosso podcast, vai em www.apoia.c/Casa Amigas Podcast. Não é isso? Ou o QR Code aqui na telinha. então, olha na descrição aí do vídeo também. Procure-nos nas nossas redes sociais, que tem muita novidade. E acompanhar o que a gente anda produzindo. Comente, compartilhe, né? Se você lembrou de uma pessoa sobre o Reels que você viu, compartilhe com essa pessoa, né? É muito gostoso saber que quando a gente vê lá nos enviados, né? Do Instagram, que tem né? do Instagram e tem lá o povo que compartilha. O coração fica quentinho. E também faça seu comentário, tanto no YouTube quanto nos nossos streams, lá nos streams, né? No Spotify, na Amazon Music. Tocadores. Coloca lá nos tocadores, gente. Toda a gente tá falando um nome diferente, né? Tocadores. Tocadores. Eu tô com... Tá, amiga. Aqui, gente, eu já pedi pra Priscila avisar, eu tô com batom vermelho. Mas o batom vermelho, ele humilha, né? Ele deixa bonito, mas ele humilha depois. Porque eu sempre fico com o batom vermelho no dente. Então, já a gente tá avisando, né? Que a Priscila vai me avisar. Saiu, amiga. Saiu. Que bom. Você falou isso do batom, mas eu ia falar outra coisa. Já começamos. O podcast já começou bem, então. É assim que acontece. É porque no Instagram tem conteúdos exclusivos. É muito legal. Vai lá, deixe seus comentários, como a Niaskara falou, envie, enfim. Tem umas coisas bem a mais lá para você, então, nos acompanhar. Não deixe de ir lá no Instagram, Casa Amigas Podcast. E aí lá tem o link, né, para todas as tocadores que a gente tá e tudo mais. E, inclusive, também o site Apoia-se. E aí, vamos, então... Bora pro jogo? Bora. Bora pro jogo. E o tema de hoje, hein, Priscila? Pois é, foi babado. Foi e vai ser, né? Porque eu e Niaskra fomos convidadas esse mês, né? Para falar sobre saúde mental no trabalho. Porque em abril foi o mês de... está sendo, né? O mês de conscientização da saúde no trabalho, né? E aí, dentre, né, tantos assuntos que podem ser tratados, né? De segurança no trabalho, a saúde mental é uma delas. E aí a gente foi chamado e tivemos um bate-papo muito legal na empresa que eu trabalho. Que é a Diagonal, queridinho! Então, nós tivemos a oportunidade de participar lá com um projeto diferente agora do Casa Amigas, que é o Casa Amigas no Corporativo. Então, você que tem uma empresa e quer falar sobre a questão da saúde mental, falar sobre outros temas pertinentes para a sua empresa, chama a gente, contacte-nos, né? Priscila com olhar sociológico, os dados e muitas discussões riquíssimas, e eu com a psicologia. Então, vamos lá. E, assim, foi muito bacana porque falamos sobre a questão dessa linha do tempo que a gente tem que ter quando nós temos que falar o histórico, né? O contexto histórico do trabalho e como que esse trabalhador vem passando por muitos desafios e desgastes, né, ao longo da história. E aí a Diagonal nos proporcionou essa oportunidade riquíssima de falar sobre algo que nós gostamos muito, que é de falar sobre a vida, falar sobre
o que faz bem às pessoas, problematizar, buscar informação, ou seja, a gente estava muito feliz, então agradecemos a todos da Diagonal, ó, beijo, obrigada demais. Eu quero mandar um beijo especial para a Érica e para a Mari, né, que estava por trás do evento que teve a semana toda lá para abordar a segurança no trabalho, né, e elas que convidaram a gente. Então, beijo, Érica, beijo, Mari. E, enfim, eu estava analisando que a gente inaugurou um novo método de palestra. Porque Sim. não foi uma palestra, foi um podcast personalizado, particular. Então, foi assim, foi um sucesso. A gente teve um feedback muito legal, muito positivo. O pessoal adorou lá. As meninas fazendo perguntas, né? Interativo. E a gente trocando ideia. Então, gente, isso que a sua empresa precisa é ter o Casa Amigas lá. Isso aí. E foi tão bom ter falado sobre isso que tocou na gente falar sobre trabalho e saúde mental, né? Levar esse assunto para mais pessoas poderem ouvir. Então, né, as pessoas que já nos seguem, já nos veem nosso podcast. É um assunto que todo mundo trabalha, então é um desafio diário. Então, a gente trouxe aqui para vocês também. Então, é isso, né? Abril é o mês da conscientização de segurança do trabalho. Então, vamos falar sobre trabalho e saúde mental. Então, já vou começar. Toca o barco, vamos embora. Porque aí a gente dividiu esse assunto em 2 etapas, assim, mais ou menos. Porque quando eu fui pesquisar sobre o tema, eu vi o quão importante mesmo é trazer esse contexto histórico, né, o pano de fundo que tem por trás de tudo isso, né? E eu sempre gosto de começar o tema trazendo uma referência. E aí a referência que eu trouxe dessa vez, que eu nem falei lá no dia, mas foi sobre o filme Tempos Modernos. Você já assistiu o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, amiga? Fiz meu dever de casa, mas eu já tinha visto aquele filme antes, né? E ele é tão atemporal, né? Exatamente. Eu vi o ano de 2025 ali, eu vi o trabalho que fica no corpo do trabalhador, mesmo quando ele não está trabalhando. Pois é. Isso é muito forte. Tem uma cena clássica do filme que o Charlie Chaplin está na fábrica e o trabalho dele é apertar parafuso. E aí vai passando assim, os parafusos na esteira e ele tem que ficar apertando. Aí, quando acaba... aliás, ele sente uma coceirinha e aí, como ele não pode tirar a mão ali porque o negócio está passando. Aí ele tira para coçar, sei lá, o sovaquinho dele... E aí atrasa a produção. Aí depois tem um mosquito. Gente, esse do mosquito, para mim, é muito maravilhoso. Porque também é isso, né? Ele vai apertando e o mosquito na cara dele, ele não consegue tirar a mão para fazer assim. E aí, quando ele perde a paciência e faz assim no mosquito, aí a produção já foi toda embora, atrapalha o colega da frente, a produção tem que parar. Um efeito dominó, né, que causa. E aí, quando tudo volta ao normal, depois aparece a sirene para, né, troca de turno, e ele sai andando fazendo o mesmo movimento de apertar o parafuso. E aí eu fiquei analisando que antes era uma exigência muito física, né, do trabalhador. Hoje em dia, com a robotização, as coisas estão um pouco menos desgastante fisicamente, mas mentalmente é muito silencioso, né? A gente também é afetado, a gente também fica com essa coisa meio repetitiva enfim, a gente não sai daquilo, na verdade... A gente não sai do modo trabalho. Porque se a gente cansa com o corpo, é só deitar e dormir, né? Vai reparar. Só que quando esse cansaço, ele afeta o mental, que hoje é o grande problema, não é só descanso.
não é só uma noite de sono que vai reparar. O desgaste mental faz com que aquela noite de sono, ela seja insuficiente e que outros ajustes precisam ser feitos. E quando eu vi aquele filme, eu fiquei pensando aqui, né? Eu até escrevi, um trabalho tóxico é aquele que fica no corpo, mesmo não estando mais no trabalho. Nossa, profundo. Né? Ele saindo, fazendo um movimento, né, da troca de turno, indo pro banheiro, e o chefe lá manda, você tá perdendo tempo, anda logo, e ele volta. Ou seja, as pessoas hoje, conversando com um dos meus atendimentos, né, e com as pessoas, como que o trabalho tem feito mal hoje, o modo como ele tem sido desenvolvido. Né? A gente tem visto uma gestão muito desumanizada, uma gestão tirana. E se a gente fala de saúde no trabalho, a gente está falando primeiramente de pessoas saudáveis, condições saudáveis, né? Pois é, e você está falando isso aí, e outra referência que eu trouxe é a pesquisa, os dados da Previdência Social que saíram no começo desse ano, sobre os afastamentos, né, por doença, enfim. E aí houve um número histórico de afastamentos por transtornos mentais, que chamou muito a atenção, né, da Previdência Social, do governo e da sociedade como um todo, né? Foram mais de 470 mil afastamentos por algum tipo de transtorno mental. Os principais ansiedade, depressão, aí depois vem bipolaridade, alcoolismo e adicção a outras drogas, né? E estresse grave causado por transtornos de adaptação. E aí tem nesse ponto, né? A depressão e a ansiedade, ela pode ter dado gatilho nessas condições de trabalho insalubres, emocional e fisicamente. E ela também, pode ter sido, e esse ambiente de trabalho pode desenvolver também, sabe? Então, a pessoa pode não ter nada, mas aquele trabalho pode adoecer. Entendi. Isso é um fato. Da bipolaridade. Ninguém desenvolve bipolaridade. A pessoa nasce com bipolaridade. É uma questão genética. Agora eu entendi. Então, a pessoa pode adoecer por causa daquele ambiente prejudicial à saúde dela e também pode despertar, né? Ativar, vamos dizer assim. Porque depressão e ansiedade, as condições no ambiente também têm poder para desenvolver isso, né? Todos nós estamos sujeitos à depressão e ansiedade, porque não é só as condições genéticas, mas as questões do ambiente também. E a bipolaridade, se eu tenho um diagnóstico, né, se eu já tenho um quadro clínico, eu não posso me comprometer em um lugar que vai piorar a minha saúde. E agora sim. Nossa, fulano é bipolar. Calma aí. Primeiro vamos ver o que é. E não se trata só de uma mudança brusca de humor, né? Então, as pessoas que têm um quadro clínico já, ou que já têm antes de estar no trabalho, elas estão fazendo todo um esforço para poder cuidar da vida, cuidar do seu corpo para ter uma qualidade de vida. E a questão do alcoolismo, da adicção em outras drogas, que são os comportamentos compulsivos. Todo comportamento compulsivo, ele se enquadra como um vício. Então, eu vou começar a canalizar esse comportamento dessa insatisfação no trabalho, nessa sobrecarga de trabalho, sabe? Sim. As humilhações, tudo isso, como é que esse corpo vai colocar? Ele vai canalizar, ele pode canalizar para um lugar, que é a questão do comportamento compulsivo, que é com álcool, com drogas e qualquer outro comportamento que faça mal para o corpo e que a pessoa não consegue parar. A gente está falando de comportamento compulsivo. Os excessos não são bem-vindos, né? Então, eu vou me distrair, eu vou relaxar. Esse relaxar acaba o quê? Eu vou relaxar todo dia bebendo? Todo dia, em altas quantidades. A gente não está falando mais de relaxamento, a gente está falando de comportamento compulsivo. De vício, né? Isso. E uma coisa que me chamou a atenção é que nesses dados não apareceu o burnout, afastamento por burnout, que a gente está falando aqui de trabalho. Sim. Mas na própria matéria que saiu isso, e a gente também, quando lê, a gente lembra,
Foram 40 registrados, apenas 40 mil, apenas. Apenas. É porque são dados do Brasil inteiro, né? Mas o burnout, por ser uma doença, né, uma condição muito difícil de ser diagnosticada, porque passa por ansiedade, as pessoas acham que também é uma depressão, então é difícil o diagnóstico, né? Aí, por isso que não saiu tanto um número mais alto de burnout, mas a gente acredita que é uma subnotificação aí, né? E tem uma outra coisa, né? A gente leva muito a sério nariz escorrendo, a gente leva muito a sério dor de barriga, diarreia, dor na coluna, dor na lombar. São dores físicas, são dores que imediatamente eu estou dando sinal para o outro de que eu não estou bem. As questões mentais, né, quando a gente fala depressão e ansiedade, elas são silenciosas. Eu me lembro de um amigo, que eu não sei se, eu acho que não é tão amigo mais, que ele falou assim, ele estava reclamando que eu não estava respondendo as mensagens dele. E eu falei, olha, eu tô num momento complicado, eu tô com depressão. Realmente, eu tô oscilando, né? Então, eu tenho que cuidar disso. Tenho meus períodos de baixa. Uhum. E aí, ele virou e falou assim, ué, depressão? Não vi você nas fotos sorrindo. Quem tá sorrindo tem depressão? Nunca vi isso. Eu vi ali que eu estava me deparando com um amigo tóxico. Ele não era meu amigo. Não, e uma ignorância enorme, Sim, né? entendeu? Nem de falar, nossa, eu estava num período muito complicado da minha vida. Nossa, então, assim... olha aqui que ele poderia ter respondido. Nossa, amiga, como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar? Né? Mandar mais vezes mensagem para você, para saber como é que você tá. O problema foi que eu não atendi ao desejo dele. Isso é um comportamento abusivo. E aí, você vai vendo que... esses quadros que a gente falou aqui, principalmente que a gente está conversando muito sobre, a gente precisa falar muito, porque eu percebo um julgamento muito grande e um julgamento absurdo sobre ansiedade e depressão. Então, isso a gente também pode tirar das pessoas... O quão é difícil você identificar que você está com alguma questão né, psicológica. E aí, quando você... Porque, assim, é muito difícil. É o que você falou, né? Quando você está com alguma coisa física, é fácil identificar. Você está gripado, né? Nariz correndo, espirra e tal. Você vai procurar um médico, vai procurar curar. Agora, você fica na questão mental, você fica se segurando, achando que nunca é alguma coisa. Você não leva a sério, não vai se tratando. Quando você vai buscar ajuda e ao redor as pessoas... E aí você vai buscar ajuda e aí tem que encarar também a sociedade, a família, os amigos, as pessoas que estão próximas a você, que também fica te julgando. Igual esse seu amigo aí, entre aspas, amigo, ex-amigo, né? Então, assim, as pessoas... ninguém tá bem, né? Ninguém tá bem. E não sei, sabe? As pessoas ainda se fazem... A gente tem tanto esclarecimento hoje em dia, tem internet, é muito mais falado sobre essas questões de saúde mental. E mesmo assim, a gente se depara com uma pessoa que não acredita, que acha que é mimimi, que acha que é frescura, que a pessoa é sensível demais. Não é isso, gente. Eu fico pra morrer quando fala que é sensível demais. Calce os meus sapatos antes de falar que eu sou sensível demais. Antes de falar que é meu mimimi. Calce primeiro os meus sapatos e caminhe por onde eu caminho para depois falar. Realmente dizer se é hipersensibilidade ou não, sabe? Nossa. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, Pri, a gente está falando de pessoas que são tóxicas. Isso é um ponto que me lembra, que é muito importante destacar. Quando a gente fala desse adoecimento do trabalhador, a gente está falando da insalubridade do ambiente, né? Ele não atende ao básico que esse trabalhador precisa ter para desenvolver sua função. Desse ser humano, né? Desse ser humano, exatamente.
muito bem lembrado. Sempre tem que lembrar que é uma pessoa que está ali, que tem sonhos, que tem tristezas. Tem um histórico de vida, que tem os seus compromissos e afazeres fora do ambiente de trabalho, né? A gente fala muito das mulheres que têm tripla jornada de trabalho, às vezes. E assim... Às vezes não, né? Às vezes todo não, dia. Né? Mas, todo enfim, dia. né? São as demandas normais do dia a dia. Então, é um ser humano que está ali atrás, né? É muito complicado isso, você medir as coisas pela sua colher, né? Gostei disso. Não pode medir a sua... não pode medir o que é dos outros, né? Por exemplo, um gestor, uma pessoa que tem um cargo de liderança, que é responsável por outros, né, funcionários. Não pode medir pela sua colher. Eu lembro de uma amiga que ela trabalhava um pouco longe do trabalho e aí, quando começou e era home office, ela só fazia home office. Aí ela mudou de projeto dentro da empresa e o gestor novo não queria que as pessoas fizessem home office, queria que todo mundo fosse para o trabalho. Aí ela, sabe, eu trabalho tão bem em casa, eu entrego, eu sou produtiva, mas só porque a pessoa quer que eu vá para lá. Então, assim, esse negócio até é mais complicado do que eu estou falando, mas assim, foi perguntado para ele, né, o porquê que não poderia fazer home office. Ele fala, eu trabalho muito melhor no escritório, tem que vir para o escritório. E aí, por isso que eu lembrei, né? Porque ele gostava de fazer no escritório, de trabalhar no escritório. E aí, ele colocava a equipe toda dele para ir, porque ele gosta. Eu acho isso um chá revelação de caráter. A pandemia trouxe um chá revelação de caráter de muitos gestores, né? Então, amiga, falando de pandemia, vamos expandir esse assunto. Sim. Por quê? Quando, em todas as matérias que saiu sobre esse dado aí da Previdência Social, as justificativas para esse aumento, né, dos transtornos mentais foi problemas derivados, como é que fala? Consequência, né, da pandemia, muitas coisas assim. Por exemplo, problemas financeiros, aí tudo bem, né? Problemas financeiros, muitas pessoas ficaram sem trabalhar na pandemia, aumento do preço das coisas, né? Do alimento, realmente, de 2000 para 2025, o preço dos alimentos subiu 55%. Cara, é muita coisa, Então, assim, as pessoas agora, depois, né, de alguns anos, eu acho que tem pouquíssimo tempo, né? A pandemia foi ontem. As pessoas estão voltando a se reestruturar, tem muito pouco tempo. E aí, ainda existe uma fobia, às vezes, social, que as pessoas desenvolveram. Fins de ciclo, aumentou muito o fim dos casamentos, né? 16% de aumento no número de separações. Um chá revelação, né? O chá revelação continua. Aquele casamento às vezes nem estava bom, né? Mas como você ficava o dia inteiro fora... Não dava para ver que estava ruim, levando. Né? Agora na pandemia. E o luto, né? Mas o grande peso foi realmente o isolamento social que as pessoas tiveram. Isso adoeceu muito as pessoas. Como que você enxerga esse impacto que a pandemia trouxe, né, para a nossa vida? A vida que era muito dentro, a vida que era muito para fora, ficou totalmente para dentro. Né? A diversão era totalmente para fora, o trabalho totalmente fora, tudo fora. A gente só ia para casa para dormir, tipo cidade dormitório, sabe? Uhum. Então, a gente acostumou a levar a vida sempre para o externo. E, de repente, tudo se concentrava dentro, de casa. Os meus pacientes adolescentes, as crianças, ai, Niáscara, eu não tô aguentando mais ver minha mãe. Ai, você tá entendendo? Eu falei, eu tô entendendo, meu querido. Você não tá mostrando aqui que você odeia a sua mãe, que você quer seus pais longe da sua vida. Não, é porque a última vez que você ficou tão grudado com a sua mãe foi quando você tava na barriga dela.
Eu falo com eles, sabe? Ai, você ficava enjoada de ver as Fica pessoas. enjoada. E eles, assim, falando. E o meu trabalho, que antes eu podia receber no meu consultório, eu já não podia mais. Tudo é dentro de casa. E aí você acaba desenvolvendo formas de trabalho, né? No caso, vamos trazer para o trabalho, né? Você vai vendo que pode desempenhar a sua função dentro de casa. Que eu não preciso me locomover para usar um computador e um telefone. Sabe? Para fazer uma reunião, eu não preciso ir lá ficar dentro da sala de reunião. Você vai fazer as entregas. Só que o que acontece? Sabe aquele ditado? É o olho do dono que engorda o gado? Se o gado não está no rebanho, como é que ele vai saber? Então, é o controle. A pandemia fez o chá revelação aí na questão do trabalho, porque não é possível, se um gestor tem uma visão humanizada, ele vai fazer com que aquela pessoa ela sabe que trabalha melhor porque essa logística está fazendo bem para ela. Mas hoje a gente vê que para muitas empresas não importa. Tem gente que não gosta, desde o início, não gostava de trabalhar em casa, não tem um espaço adequado. E aí ia para o escritório, desde que abriu, assim, começou a poder trabalhar fora, a pessoa foi para o escritório. Agora, ok, tudo bem, você gosta, você se sente mais produtivo, ok. Eu achei tão bacana essa flexibilidade, né? A flexibilidade que as empresas abriram, mas agora está fechando tudo de novo e está todo mundo tendo que voltar para o escritório. Então, é meio... E isso é um problema. Eu tô achando que vai causar mais transtornos ainda, essa volta. Porque a pandemia agora, ela está trazendo... A gente está vendo agora a epidemia da saúde mental. A gente está vendo a epidemia do adoecimento mental. Os especialistas estavam falando na época, isso aí vai entornar. E vai entornar de uma outra forma, que é a questão do emocional. Quando que os especialistas falavam? Na época da pandemia, existia uma preocupação porque nós fomos fortemente afetados pelo medo, pela contaminação, de tudo estar sendo feito dentro de casa e que lugar seguro era somente a nossa casa. Só que você vai... tudo que fica muito preso, ele começa a trazer adoecimento. E é um adoecimento silencioso. Você falou aqui do luto, das separações, as questões financeiras. Tudo isso eu vou deixando mais introspectivo, mais introspectivo. Nós não somos mais os mesmos depois de 2020. Já tem 5 anos. E a gente fala como Nossa, se fosse... Mas é muito pouco. Não tem 5 anos. Menina. Porque em 2021, a gente ainda tinha esses picos que tinha que voltar para casa e ficar isolado. Foi um ano inteiro de 2020, mas em 2021 a gente ainda estava com uma insegurança enorme. Sim, mas ela começou em 2020. Começou em 2020. Isso começou a afetar as pessoas em 2020. A gente começou a criar estratégias de sobrevivência com a pandemia, nessa vida pós-pandemia. Até a gente, tudo com muito medo, tudo com muita insegurança, né? A falta de tato com o trabalhador que estava doente, a falta de tato com o trabalhador que tinha perdido alguém da família. Sabe, alguns trabalhos começaram a ser modificados nas suas funções. Algumas coisas realmente não funcionavam mais porque não se havia necessidade de fazer tal coisa de tal jeito. Então, mas aí, ok. Então, assim, tá comprovado e é muito fácil de entender que a pandemia afetou realmente muito e a nossa vida... Foi a última pá de cal que deu da questão da... Exato. Pá de cal. Foi a pá de cal. Por que pá de cal? Porque já não estava bom antes. E aí é que eu quero chegar. O 2024 foi o maior número de afastamentos. Antes disso, o maior número tinha sido em 2014, com mais de 200 mil, um pouco mais de 200 mil afastamentos. Tudo bem que cresceu tipo 68%, né? Que coisa bizarra. Porém, é um número que a gente também tem que pensar, né? Eu até abri aqui o site novamente para ver.
E aí eu fiquei meio encucada com isso, sabe? Porque que antes a gente também tinha um número elevado. Isso não é de agora. E aí eu fui atrás de algumas coisas para entender antes qual era a questão. E por que está tão pior agora? Parece que está tão pior agora. Para além da Covid. E aí eu fui procurar... Você queria falar mais alguma coisa antes de eu adentrar nesse assunto? Eu lembrei de um negócio que está abrindo aqui. Ah, tá. Tá. Você quer que eu espere? Não, eu já consegui. Em 2017, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, elegeu o tema depressão. Vamos falar de depressão em 2017. E, na época, mais de 300 milhões de pessoas viviam com depressão no mundo. Que loucura! Então, essa bomba já estava aí, né? O tempo já estava correndo já. Então, teve tanta relevância que a OMS fez uma campanha. Vamos falar de depressão? Então, hoje, 2025, ainda precisamos falar sobre depressão, ainda precisamos falar sobre isso que tem acabado com a vida das pessoas, que tem mastigado a vida das pessoas. Então, assim, gera um tema. A pandemia só... A pá de cal, né? Foi. Pois é, e aí eu fui procurar saber, na sociologia, o que tem se pesquisado sobre. E aí eu lembrei de um sociólogo, o sociólogo mais famoso, o professor que mais pesquisa a área de trabalho, sociologia do trabalho. Ele é a referência no Brasil, que é o professor Ricardo Antunes. Ele é professor, doutor da Unicamp. E aí eu fui procurar os materiais dele, né, os estudos dele, para ver se falava alguma coisa sobre saúde mental no trabalho. E aí, para minha não surpresa, né, nem um pouco surpresa, porque esse assunto está muito relacionado mesmo, eu achei alguns artigos, né, de estudos que ele desenvolveu, inclusive alguns em parceria com professores da psicologia, da área da psicologia. E aí eu vou citar a professora Lucy Brown, que também é da Unicamp. Então, eles me abriram assim a cabeça, porque eles vêm trazendo um histórico, né, uma linha do tempo dessa questão do trabalho, né? E aí eles pegaram desde lá do toyotismo. Então, assim, o modo de produção toyotista, lá no meados do século XX, vamos dizer assim, que é mais... amiga, me lembra. Então, o toyotismo, ele tem como base a melhoria melhoria contínua dos processos. Então, a gente faz uma fábrica, por exemplo, né? Que tem várias linhas, né? Tem várias, como é que eu posso dizer? Fases da produção, né? Departamentos? Por exemplo, montar um carro. Entendi. Vamos montar, sei lá... Linhas de produção? Linhas de produção, mas a fase, né? Para construir alguma coisa, primeiro faz isso, depois faz aquilo, aí depois que faz isso, faz aquilo outro. Então, são os processos mesmo, até o produto ficar pronto. Cada parte dessa era estudado, né? Como poderia fazer para melhor desenvolvimento e ficar pronto mais rápido. Então, a eficiência e a efetividade daquele trabalho para diminuir o tempo de produção e fazer com mais qualidade. No fundo, é diminuir o tempo de produção. Porque aí em 1 hora, se você produzia 10 cadernos, com essa eficiência, essa melhoria contínua nos processos, você pode fazer 15, sabe? Então, e isso é muito adoecedor, porque você tem que estar o tempo todo ali fazendo bem a parada e fazendo, sabe, isso eu fiquei imaginando, assim, é o filme do Charlie Chaplin, né? Você me fez lembrar o e-mail que é respondido 11h30 da noite. Mas por que você não viu? Você mandou que horas? Eu mandei 11h45. Oi?
cansei de ouvir relatos. Se você tivesse respondido, hoje de manhã a gente já estaria com o negócio pronto. E esse hoje de manhã era o quê? 7 horas da manhã que a pessoa está acordando, que a pessoa está lá abrindo o e-mail. Por que você não respondeu? Era 11 horas, 11h30 que ela estava respondendo. Isso adoece, porque o trabalho, o estresse, ele não está lá no escritório. Ele está na sua casa, porque o e-mail você abre no celular. Pois é, e aí essa melhoria contínua existe até hoje, né? Existe as melhorias contínuas de gestão, as ferramentas, hoje no online, né? A gente usa muito ferramentas que a internet pode te proporcionar, tudo para ajudar na melhoria dos processos. Fala. Eu lembrei. Minha paciente, ela... o controle agora é pelo mouse. Por quê? Aquele que está no home office, né? Se tá verde, ele tá online. Se muda a cor, cadê esse trabalhador? Cadê essa pessoa que não tá aqui? E aí, ela não pode ir ao banheiro direito, porque não pode ficar muito tempo inativo. Que loucura! Olha esse isso! controle, tá vendo? Aí era o segundo ponto que eu ia colocar, que é a intensificação do controle. Então, a ampliação do controle justamente para isso. Trabalha, o chicotinho ali, ó. E aí, por isso que as pessoas querem que volte o trabalho presencial. Porque presencial, ele consegue olhar, vigiar, saber o que a pessoa está fazendo. O controle. Você sabe que tem isso? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de gerações, de visões geracionais, intergeracionais. O que é isso, né? O fulaninho da época que tem 60, 65, 50, ele fala, tem que estar aqui dentro, eu quero ver trabalhando. E é esse tipo de gestão que manda as pessoas voltarem para o trabalho, no presencial. Só que aquele que não está mais, que entendeu que o profissional ele pode desenvolver estando na casa dele, mesmo de meia, mas ele está calçando uma meia, mas ele está lá fazendo o seu trabalho, é uma compreensão de uma outra geração. Eu tenho 45. Pelo meu trabalho e tudo mais, eu consigo entender o que hoje não dá mais e o que hoje funciona. Só que tem muito gestor por aí que tem 47, 50 anos e ele quer que todo mundo fique ali em cima, entendeu? Ele quer ficar em cima daquela pessoa produzindo. Que é a maneira antiga, né? A maneira como ele aprendeu. E tem muita gente também mais nova que tem esse pensamento conservador, porque isso é um conservadorismo. Tem muita gente que comprou essa ideia do conservadorismo e tem umas ideias assim que às vezes a gente vê, sabe aquele povo do empreendedorismo que fica falando na internet? Odeio! Que fica falando que você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. O que você vai ser da vida? Como é que você vai querer se desenvolver se você não trabalha direito? E o trabalhar direito para eles é ficar debaixo, né, sob o olhar dos gestores, porque tem gente que adora, né, chamar atenção. Isso eu tenho tanto problema com isso. Me arrepia de raiva. Porque, você não está se entregando na sua empresa. Você sabe que eu tenho o ódio sobe assim dentro de mim. Porque trabalhe no sábado. Não podemos cair nesse golpe. É um golpe ridículo de que você, trabalhador, você, profissional, você tem que ficar gastando a sua vida por uma empresa que quando ela não quiser mais você, tchau, beijo, não me liga. Exato. A vida da gente em primeiro lugar. Né? A vida da gente em primeiro lugar. Isso é um novo modo do capitalismo de ferrar com o emocional das pessoas, com o mental. Eu vou me entregar e eu vou ficar lá. Os líderes vvão ver que eu tô fazendo mais do que eles pedem e aí isso vai me fazer crescer na empresa. Cara, se a empresa não sustentar mais o funcionário, não vai pensar duas vezes. Como é que pode existir crescimento profissional à base de sofrimento? Como é
que a gente consegue desenvolver, como é que a gente consegue crescer profissionalmente e não ficar doente? Assim, crescer profissionalmente sem condições adequadas para tal. Você me lembrou de uma coisa. No episódio, o primeiro episódio do Casamigas, a gente falou sobre burnout. E aí, quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi que muitas mulheres, CEOs, antigas CEOs, né, que já tinham sido CEOs na vida, tiveram, né, o burnout e aí passaram a cuidar da saúde e aí começaram a dar valor à vida delas, começar a prestar mais atenção na vida delas do que na vida delas do trabalho e se afastaram do trabalho. E aí era um número grande, assim, principalmente de mulheres que tinham sido CEOs, assim. E tinha uma até que eu me lembro que ela tinha sido já CEO de várias empresas famosas, marcas, assim, conhecidas aqui no Brasil. E aí, só que assim, elas já eram mais velhas e elas falam como eu perdi tempo, assim, né? Em vez de cuidar de mim, eu fiquei só cuidando do trabalho, minha vida era o trabalho, e aí perdeu um tempo precioso da vida delas. Então, muitas se sentem sozinhas hoje em dia, né? Então, é uma loucura isso. Enfim, tem mais coisas aqui que esse modo, essas novas formas de trabalho que vieram lá, né, esses modos de produção. Porque, assim, quando a gente fala de modo de produção fordista, modo de produção toyotista, isso mudou a sociedade. Foi uma mudança de paradigma na sociedade. Por isso que é importante por isso que a gente estuda história, e eu na sociologia, né, estudei muito sobre isso, porque é uma quebra de paradigma, a sociedade muda. Por exemplo, no Brasil, principalmente, a partir da década de 90, com a expansão do neoliberalismo no Brasil, a abertura de mercado, veio muita indústria para cá, veio muita empresa, e aí mais funções assim de trabalho, as pessoas começaram a trabalhar em diferentes funções, em diferentes cargos, profissões e cargos mesmo. E aí isso aumentou o número de pessoas de classes sociais diferenciadas. Aumentou a desigualdade social. Porque antes ou era rico ou era pobre. Agora a gente tem a classe média A, B, C, sabe? Por exemplo, foi muito simbólico um tempo atrás. Falava-se muito de uma nova classe social que foi formada do Brasil, que era a classe média alta. C. Não, era a classe C classe que falava, C. né? Então, assim, isso é fruto das especializações do trabalho, né? As pessoas elas começaram a trabalhar em cargos que exigiam especializações diferenciadas. Então, as pessoas elas puderam desenvolver um pouco mais profissionalmente, outras não conseguem desenvolver por questões mesmo de desigualdade, de pobreza, né? Não, por exemplo, também há pouco tempo atrás, o governo criou o ProUni. Então, muita gente que não tinha condições de fazer uma faculdade passou a fazer. Uhum. E aí pôde ir para o mercado de trabalho com uma qualificação melhor e aí conseguir um emprego melhor. Então, assim, uma estratificação maior das classes econômicas, né? E isso causa desigualdades sociais. O pobre acaba ficando mais pobre. E é isso. Então, é a especialização das tarefas e funções que causam, né, a nova divisão social. A gente chama isso de nova divisão social do trabalho, que são as divisões sociais do trabalho, né? As classificações econômicas. Uma coisa também que aí eu já até comentei foi sobre a substituição da força de trabalho pela robotização, né, pelo o humano por máquinas.
Isso afetou muito também o mercado de trabalho. Inclusive, muitas profissões deixaram de existir e a gente tem hoje em dia com essas IAs, né, as inteligências artificiais, fala-se também que muitas profissões no futuro também vão deixar de existir por causa dessa evolução das inteligências artificiais hoje em dia, né? A gente está falando, quando fala dessa robotização, desse trabalho por máquinas, quantas matérias a gente vê agora da máquina, o robô não conseguindo fazer, ele entrando em exaustão. Nossa, o robô entrando em exaustão. Aquilo dá um medo, menina. O robô matou um funcionário de uma fábrica tal, porque deu tilt nele e o trabalhador morreu. Assim, a gente acha que máquina não vai bugar. Máquina buga, pessoas também. E a gente falar dessa robotização, dessa força de substituição dessa força de trabalho, a gente está falando também esse capital humano, essa pessoa, ela hoje está sendo levada à exaustão. Não existe mais tempo para eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Computador, a gente desliga. Você não pode deixar o computador ligado no trabalho. Você desliga, você tem que desligar tudo. Só que hoje, a gente carrega o trabalho para casa. Ah, mas eu levo o computador, eu levo o notebook? Não, ele está dentro da sua cabeça. Você não foi bom o suficiente, não fez isso, não fez aquilo. E, amiga, dá para a gente entrar nessa parte da NR1, que a gente... Sim. Eu tô ansiosa para chegar nessa parte. Então, o que tá acabando aqui as coisas que eu pontuei. Porque a gente falou muito de uma questão mais física, agora a questão da gestão mesmo. Enfim, na verdade, a gente também falou de gestão, né? Uhum. Mas agora também a gente tem um advento do conceito de gestão enxuta, que é a mesma ideia lá do toyotismo de melhorias contínuas no trabalho, tem a questão do enxuto. Então, agora também você tem que fazer melhor, mais eficiência, gastando menos materiais. Então, assim, é mais barato, né? Fazendo de forma... E tudo isso causou gestão por metas também. Então, é uma desgraça, né? A gestão por meta é uma desgraça. Não, esse negócio de gestão de metas, eu também lia pouco, assim, não me adentrei muito a fundo, e aí eu lendo agora a gestão por metas. Muitas empresas, por exemplo, elas ligam as metas ao recebimento do PLR, que é a participação nos lucros. E isso foi a desgraça. E aí quem tem a boca maior engole o outro, né? Todo mundo fala, olha que legal, que massa. É uma desgraça, porque você quer fazer a empresa ganhar mais para depois dividir, só que isso fez com que o seu salário diminuísse no final das contas. O seu salário diminui já que você vai receber. Hoje, quando você vai procurar emprego, é um benefício a divisão dos lucros. E é patético, E aí, você vê que o salário está menor, mas vai ter divisão dos lucros. Mas por que a pessoa está passando mal? Por que a pessoa está com depressão? Por que ela entra em burnout? Menina, você me lembrou, tem um amigo numa empresa X, ralou, deu a vida o mês inteiro. Sabe quanto que ele ganhou de PLR? PLR ou PL, participação dos lucros? R$59. Isso é um soco no estômago, não é? Cara, a empresa não tem nem vergonha. Não paga nem o remédio do psiquiatra que ele vai. Não paga mesmo, não. Não paga. Que loucura! Olha isso. Então, quando a gente fala desse mundo louco e o trabalho hoje, nós não podemos romantizar sofrimento. O discurso hoje, que é muito forte, você tem que fazer de tudo. Cuidado com essa voz de quem fala, se dê tudo de si, porque essa pessoa que prega que você precisa dar tudo de si, ela não fez isso. Não. Eu dou minha cara a tapa, ninguém vai bater.
quem fica pregando o discurso de durma, trabalhe enquanto eles dormem, não dá um prego numa barra de sabão. Você lembra de um vídeo que eu acho até que você que me mandou, de uma empreendedora falando, não, que tudo que eu conquistei foi sozinha, nananana, que ela tem não sei quantos milhões na conta. Aí, contando a história de vida dela, ela fala, que com tantos anos eu tive uma empresa e a empresa estava quebrando e eu cheguei pro meu pai e falei assim, ou você me empresta o dinheiro ou eu vou quebrar. Cara, eu lembro. Eu não vou falar o nome dela não, porque eu não tenho advogado para pagar processo. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado por causa do processo que eu vou levar. Eu sei quem é. Eu sinto dor física. Eu sinto dor física quando eu escuto isso. Então, as pessoas, elas não podem romantizar mesmo esse discurso, porque por trás... youtuber também, né? Os youtubers, tudo milionário. Aí você vai ver... ele tá fazendo vídeo na mansão, uma mansão alugada... o CEO de banca de revista? Hoje, fulano, cresça, porque você vai ser CEO. Aí o CEO de banca de revista fica aí por aí falando que a gente tem que se matar para poder crescer. Não dá mais tempo, Priscila, para a gente tratar de maneira separada o profissional e o trabalho. Nós não temos mais tempo. As pessoas estão morrendo. É verdade. Por causa dessa produtividade acelerada, absurda, de que você tem que dar o teu rim para uma empresa. Veste a camisa. E na escala 6x1? Estão reclamando que é para acabar, que com a escala 6x1 vai quebrar o país. Que interessante. Eu quero ver o dono do supermercado quebrar. Porque não tem um trabalhador, não vai ter aquela pessoa em condições de saúde. Eu quero ver. Não vai ter. Nossa. Porque a gente tá... hoje existe... Isso é tão old. Eu acho old a gente estar nessa discussão, nessa luta. Isso já era para ter acabado há muito tempo. Porque se a gente não discute, a boiada vai passando. Amiga, vamos correr então. Vamos. Olha só, aí assédio, né, como ferramenta de gestão, tudo isso faz o quê também? Causa individualização no trabalho. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque nossa, todo trabalho que eu entro, assim, tudo que eu já trabalhei na minha vida, eu chegava, as pessoas, uma falando mal da outra, uma criando discórdia com a outra. Dá vontade, você tá louco? Falar igual... Você tá louco? Você é igual a mim. Se a gente não se juntar nessa bagaça, a parada vai ser pior do que já é. Bora trabalhar em união. Ser meu colega. Você não precisa ser meu amigo, você não precisa gostar de mim, mas a gente tem que ter solidariedade um com o outro. Não é? Você acabou de lembrar um período da minha vida. Eu trabalhava numa certa clínica no município da Grande Vitória, e eu trabalhava já era atendimento clínico, né? Eu tinha na agenda 20 atendimentos por dia. Meus atendimentos eram de meia hora. Eu não podia chorar, não podia ter uma dor de barriga. A minha banana ficava na gaveta, porque entre a troca, entre o paciente subir para o consultório, eu tinha que engolir uma banana. A minha gaveta não tinha tempo de comida. A minha gaveta, tempo para comer. A minha gaveta tinha o meu lanche e eu tinha que correr naquele período. Aí teve uma vez que o dono da clínica, o maldito, né? Thaís vai saber... Minha amiga Thaís, que está assistindo, vai saber quem é. Entendedores que me conhecem também, né? Vão entender quem é. Essa clínica continua funcionando até hoje, nesse modo maldito de trabalho até hoje com o trabalhador. Nossa, que loucura. Era 20 pessoas na minha agenda, atendimento de meia hora. A pessoa não podia chorar na terapia, não, tá? Minha filha, você tem que falar... Você tem que falar... Você chora lá fora, porque você não tem tempo para chorar aqui dentro. E eu tenho que atender você em meia hora, eu tenho que terminar, porque é plano de saúde. Que horrível. Aí teve uma vez, nessa questão de metas, por isso que eu tô falando. Teve uma vez que ele virou pra mim, me chamou no horário do almoço, pra mim e falou assim, mas Niáscara, o que tá acontecendo? O quê? Não, porque eu tô vendo aqui que você não tá conseguindo bater a meta dos atendimentos. Oi? E assim, eu tô percebendo que você não tá valendo o dinheiro que eu tô te pagando. Ai, gente...
E quando você fala ele estava indo com a sua família para a Disney. E eu me ferrando. Aprendi, mas, cara, um gestor virar para você que trabalha com a saúde mental dos outros, você não está valendo o salário que eu estou te pagando. Nossa, e aí eu voltei no horário de almoço, eu voltei para o meu consultório, eu não consegui comer e eu passei o resto do meu horário de almoço chorando com a minha amiga que viu que tinha acontecido alguma coisa errada, e aí eu fui lá e contei para ela. Eu fiquei arrasada e eu não podia sentar e chorar. Eu tinha que levantar e atender as outras pessoas, porque em respeito a elas, eu tinha que continuar o meu trabalho. Numa hora de almoço, a pessoa vem falar isso, sabe? De propósito ainda, e hoje, né? Porque não pode te tirar do E sabe qual era a meta? Tá. Aí vamos lá, o bombástico. Sabe quanto que eu recebia pela meta batida? Por paciente a mais? Chuta. Sei lá. R$50, R$100. Não! 50 centavos. Oi? Que loucura! Daí tá tendo um troço vendo aquele negócio. 50 centavos! Então, por que vinha a minha indignação quando eu vejo um fulaninho fazendo isso fazendo a pessoa se matar de trabalhar e vai lá e chuta o cachorro que já tá se matando logo, vai e chuta mais? Meu sangue ferve. 50 centavos, Priscila. 50 que centavos. Loucura, eu chutei muito alto. E isso tem 9 anos ou 10 anos. Tem 9 anos. Tem 9 anos. Foi terrível aquele momento. Hoje, eu estou aqui para falar para as outras pessoas. Não engulam esse tipo de comportamento abusivo e desrespeitoso com você. Não engula, sabe? Eu transformei a minha fraqueza em fortaleza. Então, não dá para a gente tolerar mais trabalhos que vão consumir a nossa alma quando a gente tem uma vida lá fora. Nossa, e assim, né? Eu espero que esse episódio chegue até ele. A pessoa vai saber quem é. E aí a gente entra... Tudo que a gente falou aqui multiplica por 3 se você for um funcionário de de uma empresa terceirizada. Porque os dados também de pesquisas mostram que o trabalhador de uma empresa que é terceirizada tem mais acidentes de trabalho, tem um salário menor, tem o tempo de permanência no trabalho menor, né, que é a rotatividade mais alta, enfim. Agora, vamos rapidamente falar o que é possível fazer. E aí, o Ministério do Trabalho, né, depois desses dados da Previdência Social, divulgou uma atualização da NR1, que são as normas, né, que regulamentam, que tem as diretrizes do trabalho, as diretrizes sobre saúde do trabalho, e incluiu agora uma fiscalização sobre também a questão da saúde mental. Agora o pau vai quebrar. Então, não é só insalubridade no ambiente de trabalho. O pau vai quebrar, porque agora também vai ser esse ambiente tóxico, esse ambiente que adoece a cabeça das pessoas. É o risco psicossocial. Então, não basta só você garantir o mínimo, que é você ter um ambiente que é um ambiente físico que dê condições para você desempenhar a sua função, o seu trabalho. Mas se dentro desse ambiente a gente tem uma liderança abusiva, uma gestão que é tirana, que é exploratória, sim, isso tem um efeito. Mas não caiu, não machucou. Mas é a crise de ansiedade que a pessoa tem quando está voltando do trabalho, quando ela pensa em voltar do trabalho na segunda-feira. Como é que fica o adoecimento da gastrite, da úlcera, de tudo isso, porque o corpo começa a somatizar esse ambiente de trabalho insalubre emocionalmente, sabe? É verdade. E aquelas pessoas que eu fico com muita dó, tem gente que, cara, não é muito difícil você encontrar isso. Tem ataque de pânico, de ansiedade no domingo à noite. Tem um monte, porque já vários. Sabe que no dia seguinte tem que trabalhar naquela empresa. Você contou, né? Que eu tive, querido. Quando eu trabalhava nesta clínica, eu
tinha domingo, eu já começava a passar mal. E sabe o que aconteceu? Eu perdi a voz. Foi o período na minha vida que eu mais fiquei doente. E por que somatizava? Nossa, que simbólico perder a voz. Exatamente. Como é que o psicólogo passa mal? Ele perde a voz, porque se eu ficar rouca, é uma prova concreta para o meu gestor tirano de que eu não posso trabalhar. E aí, eu ficava, no mês, 5 vezes rouca. Era desesperador, porque a minha voz sumia. Eu não conseguia trabalhar. E eu ligava, eu não posso trabalhar, porque eu tô assim. E realmente eu não conseguia. Porque o ambiente daquele trabalho, ele me ensinou muito, me ensinou. Mas eu não desejo para ninguém ter que você aprender em condições tão subhumanas, tão desrespeitosas. Eu acho que quem está assistindo esse episódio hoje vai... Gente, comenta lá no nosso Instagram, conta a sua história, porque eu acho que muita gente está se identificando. Por favor, nós precisamos da sua história na nossa mesa agora. Quero na minha mesa agora. Desaba lá nos comentários. Eu dou uma de tóxica. Eu quero na minha mesa. Porque eu também sou de relatar nos comentários das redes sociais. E eu vejo muitas histórias dolorosas das pessoas passando por situações. Sim. E que não é só uma cadeira que você está precisando, mas é o respeito que você está precisando. Exatamente. Nossa, respeito, a humanidade. Lembrar que as pessoas são humanos antes de tudo, né? Bom... sobre a NR1, acho que uma coisa que a gente não falou... Caiu. Até tá tudo caindo aí. Uma coisa que a gente não falou foi que vai ter multa. Que a empresa que não seguir, que não se adequar a essa questão da saúde mental, ela pode receber multa. Maravilhoso. A partir de 26 de maio, ela entra em vigor. Vai ser fiscalizada. 26 de maio. Uhum. Fiquem ligados. Tem muita empresa que já está tentando aí se adaptar, né? Vamos lá na indicação. Eu vou começar aqui. Começa. Eu não trouxe nada, mas a minha indicação assistam o filme Tempos Modernos, que é muito... Se você já assistiu, assiste novo. Tem no YouTube, de graça. Tem no YouTube. E quem quer saber mais também, a fundo, procure artigos do autor que eu falei, né? O sociólogo, especialista em trabalho, sociologia do trabalho, o Ricardo Antunes. Tá? Ele eu adoro ele. Eu, na faculdade, quando eu tive o primeiro contato que eu tive dos textos dele, eu falei assim, eu quero fazer a monografia nessa área. Psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Psicologia, sociologia. Não foi à toa que você falou isso, não sabe por quê? Não. Porque eu estava pensando hoje, quando eu estava lendo esse livro que eu vou indicar, esses livros hoje sobre relacionamento abusivo, a questão do gaslighting no trabalho... Ele tem muita produção americana, mas não tem brasileira. Vamos escrever um livro, amiga, sobre isso? Loucura. Vamos escrever. Gente, primeira mão. Olha para frente aqui, Priscila. Gente, nós vamos escrever um livro sobre isso. Aguarde. Autoras, Niáscara Cerqueira, Priscila Ribeiro. Isso aí. Ok. Que livro é esse aí, então? Esse aqui lê para nós aí, Priscila. Relações Destrutivas, de Avery Neal. Então, aqui, Relações Destrutivas vai falar não só... Vai falar sobre o abuso, e isso é encaixado também nas questões do mundo do trabalho. Aí, vamos lá. O abuso emocional fala que todo abuso sutil é emocionalmente abusivo, pois ataca a saúde emocional e o bem-estar de uma pessoa. E ele continua falando, mas como que eu defino o abuso sutil? Como o uso indireto de ameaça, força, intimidação ou agressão, por meio de humor, manipulação, crítica ou punição, na tentativa de controlar ou dominar o outro, ocorrendo sozinho ou entre episódios abusivos verbais, físicos ou sexuais. O que eu passei, tipo de ameaça, né? Se você não... ele falou, se você não mudar, eu sinto muito, mas eu vou ter que mandar você embora, porque você não... aí eu lembrei da frase agora. Você não mudar, eu vou te mandar embora, porque, na verdade, você não tá valendo o salário que eu tô te pagando. Gente, dá uma vontade de vomitar na cara desse homem. Aí eu voltei para trabalhar, né? Depois de eu ter chorado, ter me alimentado de lágrimas, eu fui trabalhar. Gente. Então, NR1 aí, que delícia. E o outro livro aqui... É pra gente denunciar, né? Agora, eu adoro essa parte. Denúncia, eu amo essa palavra.
E esse aqui, que é o fenômeno gaslighting. Porque a gente está falando do termo gaslighting, que é a questão do abuso psicológico, ele é velado. E esse abuso psicológico não é só de relacionamentos. A gente está falando também do mundo do trabalho, acontece isso. Então, o adoecimento aí do mental, ele tem a ver com gente tóxica e abusiva que faz você se sentir culpado por uma coisa que não fez quando você não tinha condições de fazer. Ou deixando você se sentindo a raspa do cocô do cavalo do bandido, que você não presta, quando ele fez você sentir e acreditar que não presta. Gente, vamos lá. Um caso, só assim, só uma briscadinha aqui, rapidinho. Olha só, um relato do livro. Meu colega de trabalho estava de plantão, mas se recusava a atender ao telefone. Isso fez com que os clientes começassem a ligar para mim. E eu me queixei aos meus superiores sobre esse comportamento dele, mas esse colega tinha algumas informações prejudiciais sobre o chefe, então saiu ileso. Nossa. Esse colega foi abusivo. Ele foi abusivo. Nossa, mas isso acontece muito. Então, assim... Quem nunca, né? Nossa, eu tinha um professor que ele não era demitido por nada. O cara nunca dava aula. Porque, assim, professor de universidade pública, ele era servidor público, né? É mais difícil mesmo ser demitido, ser exonerado. Mas não era só isso, gente. Esse cara tinha alguma coisa do reitor, sabia alguma coisa do reitor. Porque o cara não ia dar aula, cara. E o pior é que uma vez ele foi, ele tinha um conhecimento. Mas, enfim... Lembrei dele agora. Você vê que a gente está cercado dessas pessoas? Tem muito cercado. Loucura. É e isso. Aí, vamos então para a caixinha de tarô psicológico? Vamos. Vamos dessa ansiedade do trabalho. Gente, olha a caixinha, tudo a ver. A caixinha, dá para ver? Ansiedade no trabalho, caixinha nova, né? Vamos lá para o nosso tarô psicológico, já caminhando para o fim. Pri, você que faz o embaralhamento das cartas aí. E eu vi a ficha catalográfica. Sei lá como é que é o nome. Vai, amiga, lê aí enquanto eu pego os meus. Então, vamos lá. Primeira carta. Como você se cuida? Comente. Olha que coisa, né? Ansiedade no trabalho, o que tem a ver com cuidar? Então, isso é uma coisa que a gente acabou não falando. Então, assim, não faça da sua vida, não faça do seu trabalho a sua vida. Procure momentos de lazer, procure estar com pessoas que você gosta. Isso tem que fazer parte da sua rotina. Não viva para trabalhar. Assim, trabalhe para viver. Lindo. Isso é uma das falas. As gerações mais antigas viviam para trabalhar. Hoje, nós trabalhamos para viver. E tem essa geração hoje que trabalha para viver. Então, o mercado de trabalho está mudando. Está mudando por quê? A base de muita luta, né? Então, não vamos abaixar a cabeça. Mas não vai melhorar. Então, se a gente não tem essa esperança, minha gente, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Nossa, minhas cartas são muito babado. Eu tô ansiosa para ler. E essa aqui, ó. Fala. Como você se sente quando necessita de algum apoio no ambiente de trabalho? Pois é. Vou até, então, começar por essa daqui, ó. Você sente diferença no seu nível de comprometimento em relação aos colegas do trabalho? Comente. Eu sinto muita diferença, né? E eu não sei se eu tô certa, na verdade. Porque eu acho que eu deveria pegar mais leve. Olha. Em vez de falar que sim, porque meus colegas de trabalho não são comprometidos, eu estou falando justamente para a gente pensar o contrário. Será que não sou eu que estou muito bitolada ali e eu era para pegar mais leve? Eu estou oprimindo a mim mesma e estou oprimindo outras pessoas. Exatamente. Né? Nossa, separa aí que eu vou colocar isso aqui, ó, nos stories, porque a gente quer ver vocês respondendo. E o outro meu, você consegue identificar padrões ou situações recorrentes que provocam ansiedade em seu ambiente de trabalho? Comente. Tarô gente, mesmo. é um tarô psicológico, isso aqui mesmo.
nossa, assim, isso aqui é maravilhoso, porque às vezes você está ansiosa no trabalho, você fica com essa ansiedade para ir trabalhar, só que você não sabe exatamente o quê. É porque é um sofrimento. Mas aí é o quê? Geral? Porque às vezes você consegue adequar um pouco a sua rotina de trabalho, evitando certas situações que te causam mais sofrimento. Só que a ansiedade no trabalho é porque tem um sofrimento naquele local. E muitas vezes a gente sabe sofrimento. Geralmente, o que causa ansiedade no trabalho, mal-estar quando vai para trabalhar, é a pessoa abusiva. Exatamente. Olha isso. E assim, né, a gente finaliza, mas antes de finalizar, Niáskara, tem um recado. Então, né, esse episódio de hoje vai em homenagem a um querido da psicologia, que é o Bruno Soalheiro, que foi um mentor para mim. Ele se foi em abril, né? Foi agora um pouco antes da gente gravar esse episódio. E é uma pessoa que me ensinou sobre como fazer o meu trabalho do meu jeito, como fazer o meu trabalho respeitando quem eu sou e também valorizando quem eu sou, sem ter medo de mostrar quem eu sou. Então, se tudo que eu faço hoje, que eu produzo no meu trabalho, foi porque teve alguém, um psicólogo incrível, que me ensinou que eu posso muito mais do que eu acho que eu posso, sabe? Então, um beijo para você, querido, aonde você estiver, aos seus familiares, aos seus amigos. Fez muita diferença na minha vida e vai continuar fazendo. Então, é isso, né? Uma grande perda para a psicologia. Uma perda absurda e é isso. Vai todo o meu amor para os familiares e amigos. E sim, a gente precisa seguir o que a gente sente no coração, né? E trabalho é sobre respeito, é sobre isso, e eu aprendi isso com essa pessoa. Bruno, então, gente, Bruno Soalheiro, um psicólogo, para mim, um dos melhores que eu já vi na minha vida. E que me ensinou a trabalhar aqui em São Paulo, nessa selva de pedra. E se hoje a Niáskara é do jeito que é uma das pessoas, é graças a ele. Então, querido, um beijo para você. Obrigada, gente. Até o próximo mês.